Então a ideia dos Estados Unidos como império, ela vem muito hoje de um país que, obviamente, ele é considerado doente economicamente, porque você tem o que a gente chama de budget deficit and trade deficit, ou seja, você tem um problema de déficit tanto do orçamento, né, gastos públicos maiores do que a sua arrecadação, mas também em comércio exterior, ou seja, os Estados Unidos importa muito mais do que ele exporta. E muitos podem achar que isso é simplesmente o que vai definir o fim dos próprios Estados Unidos. Não dá para você manter isso de forma sustentável, uma economia que age dessa forma, déficit de todos os lados. Só que, infelizmente, ou felizmente, dependendo de quem vai ver isso, né, quem se beneficia com isso, isso é o que a gente chama de feature, not a bug. Ou seja, é feito por definição. Ele não é um problema em si do sistema, mas ele foi desenhado para funcionar dessa forma e acabou colocando os Estados Unidos numa posição injustamente ou justamente, né, obviamente, dependendo de quem vai ver isso, avantajosa. Então, a ideia de que os Estados Unidos vão sofrer uma crise institucional ou uma crise de dívida ou uma crise econômica sem que o resto do mundo sofra junto ou num grau maior do que isso é praticamente impossível. Isso não pode acontecer sem haver uma mudança completa de como o próprio sistema funciona. Então é importante nós entendermos como ele funciona em primeiro lugar. Então, quando você analisa o motivo pelo qual o dólar hoje acabou se tornando reserva global, a gente só conta um lado da história, que é a parte de Bretton Woods, onde todos os países acabaram usando isso ao seu favor. Só que o sistema que acabou surgindo ao longo dos anos, principalmente nos anos 50 e 60, no uso dos dólares para poder não somente fazer... No início, o motivo foi para fazer comércio com os Estados Unidos, porque ele era a maior potência mundial nessa época. Só que ele acabou sendo adotado por livre vontade e tomou corpo por conta própria, onde você começou a ver que bancos fora dos Estados Unidos já começavam a transacionar com outros bancos também fora dos Estados Unidos, só que em dólares, porque eles perceberam que eles tinham um tipo de moeda que permitiria ter uma liquidez constante e mundial. E essa conveniência acabou sendo adotada pelo livre mercado privado fora dos Estados Unidos e acabou virando um monstro que se tornou o sistema euro-dólar. Então, para quem não conhece, eu falo muito sobre esse assunto, é um dos pilares do meu podcast, o sistema euro-dólar. Não tem nada a ver com Europa, né? Ele começou pela Europa, principalmente na reconstrução da Segunda Guerra, mas ele se aplica a todos os depósitos de dólares fora dos Estados Unidos. E hoje o sistema euro-dólar, de uma forma bastante irônica, é muito, mas muito maior do que toda a liquidez de dólares dentro dos Estados Unidos. Então, se você quiser pensar quem é o dono do dólar, acredito que o maior dono se chame resto do mundo, certo? Os Estados Unidos não têm hoje controle total sobre o próprio dólar, porque o dólar se tornou a moeda mundial. E isso cria toda a complexidade do que nós temos hoje, principalmente quando você quer ver esforços, né, de você se desvencilhar desse sistema. Então, isso, ao mesmo tempo que houve uma conveniência que permitiu todo o sistema que nós conhecemos por globalização hoje, que é um sistema colaborativo, de você poder transacionar, onde a Suécia pode vender para o Japão sem precisar se preocupar com suas moedas locais, porque você tem uma moeda intermediária que os dois países podem confiar de ter a liquidez necessária para fazer suas transações. Ele literalmente virou o passaporte para você participar do comércio exterior hoje. Não dá para você fazer isso sem dólares. Só que pior do que isso, você também você contraiu dívidas em dólares que tem a sua denominação feita dessa forma, que independe dos Estados Unidos. Da mesma forma, a Suécia pode dever ao Japão em dólares também. Ela não tem dívidas em ienes e o Japão também não tem dívidas em kronen, né, que acho que é o nome da moeda sueca. Então, ela cria, ao mesmo tempo, uma conveniência, mas ele criou a própria prisão dos próprios países. Um sistema perverso, digamos assim, se você quiser ver dessa forma, foi criado pelos próprios usuários desse sistema sem darem conta de que ele cresceu de uma forma exponencial. E isso totalmente fora do controle do Fed. Percebe o aumento da complexidade que isso acaba causando? Então, todos os países do mundo querem interagir
não somente entre eles, mas com a principal potência mundial, que consome produtos de todo mundo, absolutamente. E aí, quando você fala hoje, aqueles apaixonados pela China, que querem hoje ver, né, a China dominando o mundo e tomando o lugar dos Estados Unidos como potência mundial, você precisa também levar em consideração 4 pontos. Primeiro, a própria China tem uma dívida gigantesca em dólares com todos os outros países. E ela precisa fazer comércio em dólares para poder trazê-los, para poder honrar a sua própria dívida em dólares. E, número 2, ela também traz dólares dos Estados Unidos de tudo que ela vende. E aí, se você quiser ver ali o ranking, quem são os principais parceiros comerciais da China? Quem é o país hoje que disparado mais compra todos os tipos de produtos da China? Ele se chama Estados Unidos, certo? Então essa independência, né, acaba não existindo, né, de uma forma completa sem você ter esse tipo de parceiro. E aí você pode até pensar assim, não, a China ela vai tentar substituir, ela vem fazendo esforços, eu não estou dizendo que ela não faz, a China é o país que mais está fazendo esforços para poder se desvencilhar dessa teia de aranha, mas que ela mesma ajudou a criar. Porém, para isso você precisa achar um outro parceiro comercial substituto, comparável com o volume de compra americano, né? Daquela sociedade que muitos consideram como totalmente fadada ao fracasso, porque ela só consome e não produz o quanto ela consome, mas ela continua consumindo, mesmo que fazendo isso via crédito. E isso acabou criando o vício na própria balança comercial, que faz com que a China hoje tenha um surplus, ou seja, ela tem hoje uma balança comercial positiva, ela exporta mais do que ela importa. Só que, como que você consegue encontrar um outro país que consiga consumir o que os americanos consomem aos preços que os americanos estão dispostos a pagar? E isso é muito complicado. Esse país simplesmente não existe. Não existe nenhum outro que consiga fazer esse tipo de volume comercial com a China para que ela possa se desvencilhar, pelo menos na área comercial, não tô nem falando na área monetária. Às vezes você pode tentar pensar numa Índia, você pode tentar pensar numa Rússia, que tem um PIB menor ainda, né, do que vários outros países, então nem se compara com o PIB americano. Você pode tentar pensar no Brasil, só que só o estado da Califórnia, se não me engano, já tem um PIB maior do que toda a economia brasileira. Então é complicado você tentar pensar que toda a demanda de produtos que você tem na Califórnia, no Texas, na Flórida, em Nova York, em Denver, Colorado, né, em todos os 50 estados somados, criando um volume gigantesco que não é comparável a nenhuma outra sociedade que consegue produzir um volume de consumo tão grande. E ao mesmo tempo que você tente ajudar até a criar esse novo parceiro e tentar estimular, fazer acordos bilaterais, ele também vai precisar se livrar de um outro problema, que é o seu próprio déficit fiscal. Então, muitos falam do déficit dos Estados Unidos, mas esquecem que isso acontece exatamente no mundo inteiro e muitas vezes em escala maior ou mais rápida do que os Estados Unidos, num termo proporcional. Claro que a dívida americana é a maior do mundo em dólares, em termos absolutos, mas se você comparar com o PIB, você tem outros países que são mais endividados ainda ou que estão crescendo numa velocidade mais rápida que os próprios Estados Unidos. Então, qual governo você acha que vai querer fazer isso e começar a fazer cortes nos seus gastos públicos? O governo da Turquia? O governo da China, que vem fazendo gastos imensos, ou o próprio Brasil, né, que vem demonstrando o quanto ele gosta de fazer cortes de gastos públicos, estou falando aqui de forma irônica, obviamente. Então, o governo, por definição, tem literalmente o interesse. Quem sobe no poder, e principalmente numa democracia, que você troca esse poder a cada 4 anos, acredito que não seja do seu interesse você parar essa tendência, né? Principalmente quando você vai passar o bastão em breve para uma nova administração. Então, esse problema acaba se replicando no mundo inteiro. Não é uma coisa que você possa dizer, não, só os Estados Unidos estão fazendo isso e sem afetar o resto do mundo. Então, sem necessidade de impor qualquer tipo de força bélica, o dólar se torna o passaporte obrigatório para interagir com os próprios Estados Unidos ou acessar o comércio mundial, mas principalmente o americano. E qual é a possibilidade que você acha que existe para você vender ou fazer uma exportação e acessar o comércio, o mercado americano em uma outra moeda que não seja dólares?
Talvez seja interessante você considerar essa possibilidade, né? Qual é a chance de você começar a exportar para os Estados Unidos operando em yuan com os bancos americanos? Baseado nisso, você já pode tomar a sua própria decisão. E o Jerome Powell acaba, que é o chairman do Fed dos Estados Unidos, que toma conta da política monetária, né? Do que os Estados Unidos vão fazer com a taxa de juros, ele acaba esgoelando o resto do mundo, que é literalmente a definição do Dollar Milkshake Theory, que o Brent Johnson tanto fala, podendo mascarar os motivos ou os efeitos colaterais, seja lá como você queira considerar isso, baseado numa política doméstica. Então, ele acaba usando isso como uma arma que faz com que a situação no resto do mundo fique muito mais difícil do que os Estados Unidos, mas ele pode usar aquele termo conhecido no inglês como plausible deniability, né? Então, ou seja, eu posso me isentar de qualquer tipo de culpa, porque na verdade eu estou cuidando da minha própria economia, eu estou tentando fazer uma política doméstica porque os americanos estão preocupados com a inflação e eu quero trazer estabilidade de preços e talvez tenha um pequeno efeito colateral que é criar uma crise institucional mundial em relação às próprias dívidas dos próprios países que têm cada vez mais dificuldades de acessar dólares e que acaba criando problemas para o Japão, acaba criando problemas para a China, acaba criando problemas para o Brasil e também um pouquinho para a Europa, mas isso daí é só um efeito colateral porque eu estou tentando manter a minha população na melhor situação possível com estabilidade de preços e pleno emprego. Percebe? Então, o entranhamento do sistema hoje criado, que é o eurodólar, acaba, mesmo que não tenha sido criado ou idealizado inicialmente pelos Estados Unidos, porque ele tomou conta própria pelos próprios bancos internacionais, esses países, o resto do mundo ajudou a construir todo esse sistema da mesma forma. Então tem aquela parte do imperialismo onde o poder bélico ele superou, mas a adoção do eurodólar é uma coisa que não se discute e todos acham, todo mundo fala de 1971, quando acabou o laço do ouro. Na verdade, isso acabou muito antes disso, décadas antes, em 1950, 1960, o sistema eurodólar vinha crescendo, mas a informação não se disseminava nessa mesma velocidade. Então, isso acabou facilitando a criação do que hoje nós podemos chamar de Império Americano e para ele cair, infelizmente, isso não consegue acontecer de forma isolada. Não existe, pelo menos não faz parte na base de probabilidades, pelo menos ela sendo nem um pouco alta ou extremamente baixa, tendendo a zero, de você conseguir fazer o rompimento desse império ou desse sistema sem que você envolva o resto do mundo e ele acabe sendo influenciado de uma forma muito mais forte do que acontece dentro dos Estados Unidos. E até para fechar isso, uma das frases mais interessantes que eu vi, que descreve muito esse momento, né, até falado pelo próprio Brent Johnson, "The dollar is our currency, but it is your problem." Então, assim, o dólar é a nossa moeda, mas acaba sendo o seu problema.